O Manifesto da Unidade, a alquimia da empatia. Vivemos mergulhados na ilusão da separação. Desde o momento em que abrimos os olhos para este mundo, somos ensinados a rotular, a categorizar e a separar o eu do outro. Criamos ilhas de isolamento protegidas por muros invisíveis de julgamento, títulos acadêmicos, posses e certezas ideológicas. Mas a alma, em seu silêncio primordial, sabe o que a mente barulhenta esqueceu: não somos ilhas isoladas, somos o próprio oceano em diferentes formas de onda. A empatia não é um simples acessório social ou uma regra de etiqueta, ela é o colapso das fronteiras artificiais da mente. É o ato sagrado de reconhecer que a sua dor ecoa no meu peito, e que a sua alegria ilumina a minha própria existência, porque, em algum nível profundo, não há outro. Como nos lembrava com tanta audácia o mestre Osho, a maior barreira para o amor e para a conexão real é o ego que insiste em ter razão. O ego se alimenta da separação, ele precisa do conflito para se sentir forte. Mas Osho nos ensinou que a empatia é um transbordamento de consciência. Não se trata de uma análise intelectual sobre o sofrimento alheio, mas de um estado de ser onde você se torna tão vazio de si mesmo, tão livre de suas próprias opiniões e preconceitos, que há espaço para o mundo inteiro entrar. A empatia é o fim de todo conflito porque, no momento em que você se permite sentir o que o outro sente, quem restará para ser combatido? Quando você compreende as raízes da fragilidade do próximo, o ódio se dissolve em uma compaixão natural. A compaixão não é ter pena, é a compreensão profunda de que, nas mesmas circunstâncias, com a mesma carga genética e os mesmos traumas, você agiria da mesma forma. Essa é a alquimia que transmuta a humanidade. Para os sábios de Krishnamurti, a verdadeira empatia exige algo que nossa sociedade moderna detesta: o silêncio absoluto da mente. Ele afirmava, com precisão cirúrgica, que a observação sem julgamento é a forma mais alta de inteligência humana. Pare por um instante e reflita: quantas vezes você ouve alguém já preparando a resposta em sua cabeça? Quantas vezes você olha para um rosto e enxerga apenas um rótulo político, religioso ou social? Empatia, na visão de Krishnamurti, é a liberdade total de olhar para o outro sem o filtro do passado. É a capacidade de estar presente, nu e cruamente, permitindo que o outro floresça diante de nós simplesmente porque ele se sentiu, talvez pela primeira vez na vida, verdadeiramente visto e não apenas observado. Quando você remove o julgamento, você remove a distância. E onde não há distância, há amor. Expandindo essa visão para as dimensões do infinito, Paramahansa Yogananda nos revelou que somos todos fios de uma mesma tapeçaria cósmica, tecida pela mesma consciência. Ele nos ensinou que cada ser humano, independentemente de sua falha ou virtude, é uma expressão única da mesma vida única. A empatia, na visão de Yogananda, é o exercício espiritual de esticar as fronteiras do seu coração até que ele não tenha mais limites geográficos ou emocionais. É entender que a centelha que brilha nos olhos de um desconhecido, ou até mesmo de alguém que o feriu, é a mesma chama divina que sustenta o seu próprio fôlego. Ao praticar a empatia, você não está apenas sendo uma pessoa boa ou caridosa, ou você está realizando uma união mística. Você está reconhecendo que a vida é uma unidade indivisível e que qualquer crueldade contra o outro é, em última análise, um suicídio espiritual. Essa sabedoria não pertence a uma única cultura, ela flui através dos séculos. Desde o taoísmo de Lao Tse, que nos ensina a virtude da suavidade, lembrando que a água é o elemento mais empático da natureza, pois ela não luta contra os obstáculos, ela os contorna e nutre a todos sem distinção, até os ensinamentos do poeta místico Rumi, que nos convida a nos encontrarmos em um campo além das ideias de certo e errado. A mensagem é universal e atemporal, a empatia é a linguagem materna da alma. Ela é a força silenciosa que impede o universo de se despedaçar. Enquanto a força bruta tenta dominar e o poder tenta controlar, a empatia escolhe acolher e compreender. Enquanto o mundo lá fora grita por justiça com punhos cerrados e sede de vingança, o sábio busca cura através das mãos estendidas e do ouvido atento. Não cometa o erro de procurar a espiritualidade apenas em livros sagrados, retiros isolados ou nas estrelas distantes, se você não for capaz de encontrá-la no olhar cansado de quem caminha ao seu lado. A empatia é o seu verdadeiro altar. Cada conversa difícil que você decide encarar com abertura é uma meditação profunda.
Cada gesto de escuta, onde você suspende o seu eu para dar lugar à dor do outro, é uma oração silenciosa muito mais poderosa do que qualquer mantra repetido mecanicamente. O mundo não precisa de mais dogmas, de mais templos de pedra ou de mais religiões que separam os puros ou dos impuros. O mundo grita por mais seres humanos que tenham a coragem hercúlea de ser vulneráveis. Seres que tenham a audácia de olhar nos olhos de um semelhante e dizer: eu não conheço a sua história por completo, eu não vivi as suas batalhas, mas eu sinto a sua humanidade e ela é idêntica à minha. Ao escolher a empatia como seu norte, você deixa de ser um mero espectador passivo da existência para se tornar um arquiteto da paz. Você descobrirá um paradoxo sagrado: ao curar o outro com a sua presença e com a sua escuta, é você quem acaba sendo curado de sua própria solidão. Ao dar espaço para que o outro seja ouvido, o silêncio divino passa a habitar o seu próprio peito. A empatia é o remédio para o grande mal do século, a indiferença. A indiferença é o gelo que paralisa a alma, a empatia é o sol que a faz florescer. Portanto, caminhe pelo mundo sendo a ponte onde antes havia o abismo. Seja o espelho que reflete a luz do outro quando ele próprio a esqueceu. Seja o abraço que não pede explicações, mas oferece refúgio. Porque, quando as luzes deste grande teatro da vida se apagarem e todas as nossas máscaras caírem, não seremos lembrados pelas nossas conquistas materiais, pelos cargos que ocupamos ou pelas defesas que construímos. No fim, a única coisa que restará, a única moeda que terá valor no reino do Espírito, será o quanto fomos capazes de sentir uns pelos outros e o quanto fomos capazes de amar. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.